Então, hoje a gente vai pregar em Lucas, no Evangelho de Lucas, sobre a glória e o reino de Deus, sobre a visão que a gente tem que ter, ou que a gente às vezes não tem, mas que a gente poderia ter através da oração do reino de Deus e da glória de Deus e da nossa glória em Deus. Às vezes a gente se acostuma a uma vida rotineira com Deus, né? A gente perde todo o valor que tem, toda a glória, todo o poder, essa coisa extraordinária que a gente não pode nem imaginar, né? Eu vou pregar hoje sobre a transfiguração, que é a representação da glória que a gente já tem, na verdade, né? Nossa alma já está lá. Só o nosso corpo está lá junto. Então, essa transfiguração é uma figura como que a gente vai estar com o nosso corpo, é tudo glorioso. Uma vez eu estava pregando aqui, eu estava falando que a gente, em relação a Nova Jerusalém, né, que a gente ia estar lá mais em espírito. E é verdade, mas esse espírito ele tem tipo uma aura, hein? As pessoas, os cientistas falam que gatos estão conseguindo enxergar a nossa aura, hein? Nossa alma, hein? Que é feito de magnetismo, eletricidade, que não pode ser queimado, nem que morra, não pode ser matado. Então, isso fica. Na verdade, essa nossa alma ela tem uma presença, hein, visual para alguns seres, como os gatos, por exemplo. Parece que está comprovado que eles estão vendo ou enxergando mais que somente a gente. Eles estão enxergando essa eletricidade que é produzida por nossa alma, hein? Nossos sentimentos. Então, vamos ler, para começar, vamos ler em Lucas 22, capítulo 22, do versículo 39 a 45. Lucas 22, capítulo 22? Não, 39. Não, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 45. E quando Jesus vai orar, se retira para ir orar, que ele está sentindo que ele vai precisar de carregar todos os pecados do mundo, né, praticamente. Então, vou ler. Isso eu quero enfatizar o poder da oração através desses versículos, certo? Então, a gente vai se atentar à oração. Versículo 39. Então, acompanhado dos seus discípulos, Jesus foi como de costume. Então, não era uma coisa que ele ia só uma vez. Era costume. Era uma coisa bem corriqueira, hein? Como de costume, ao Monte dos Oliveiras. Ao chegar, agora eu quero só enfatizar, porque várias vezes a gente vai falar do monte, né? Quando eles vão orar, sempre eles vão no monte, lá no Evangelho, às vezes no Antigo Testamento. Quando vocês vão ter um tempinho, vocês entram na internet, vocês vão pesquisar imagens de Israel. Assim, imagem de Jerusalém, imagem de Nazaré, imagem de... Eu já pesquisei bastante. Então, vocês vão ver, quando vocês verem as cidades elas são sempre construídas na base dos montes. Então, para orar, não tinha como ficar lá, estava cheio de gente. Né? Era ruazinhas, às vezes era nos encostos. Então, para ele ter mais, assim, paz, entre aspas, mais tranquilidade, mais uma comunhão sem ser perturbado por barulho. Então, vocês vão ver, os montes sempre estão sem habitações, ninguém vai morar no monte. É difícil, são templos, são edifícios sagrados. Né? Então, é por isso que eles iam no monte, não é porque o monte... É sagrado. Não,
Claro que no Antigo Testamento tinha alguma coisa que aconteceu depois que Deus tinha se revelado em certos lugares. Então, se tornava sagrado. Mas não é porque tinha alguma coisa especial no monte. Era mais pela paz, pela tranquilidade, é porque era mais fácil ter uma comunhão com o nosso Senhor quando a gente está no... E concentração também, né? Sim. Por exemplo, você está fazendo uma oração e seu vizinho está fazendo uma festa, aquele barulho ali vai te, né? Você não vai poder você está entendendo? vai se desconcentrando. É por isso que Jesus ele não nos fala, vão no monte para orar. Não. Ele nos fala, porque tem muita gente que vai no monte, achando que tem, vamos lá no monte, porque no monte vai ter alguma coisa especial no monte. Não. Ele fala, Jesus, vai no teu quarto, fecha a porta. Isso equivale ao monte. É a tranquilidade do teu quarto, onde ninguém vai vir te perturbar. Você vai estar com o Senhor. Então, vou recomeçar. Versículo 39. Então, acompanhado dos seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse, orem, para que vocês não cedem na tentação. E fala, orem. A importância da oração contínua, ou pelo menos diária, na vida do cristão. Por quê? Porque orando, a gente não cai na tentação. Qual é essa tentação? Essa aqui é a tentação, aqui na palavra, ele é comparado à tentação que Pedro teve, quando ele renegou Jesus. É o diabo que tentou ele, na verdade. Então, para que a gente não caísse na tentação do capeta, é só através da oração, porque quando a gente se afasta da oração, a gente se aproxima do mundo, e a gente cai facilmente em tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Então deve ser uns 30 metros. Ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Você vê que lá ele ia para pedir ao Senhor, ao Pai. A gente vê duas coisas aqui. Que Jesus é Deus, em carne e osso na terra, mas quando ele estava na terra, ele estava em carne. Ele estava como filho do homem, certo? Então ele fala com o Pai. Mas é Deus, Jesus, Ele é trindade, ele é Deus, Jesus, Espírito Santo. Mas aqui a gente vê bem que ele fala com o Pai. Então ele é ser humano. Para todos aqueles que têm uma outra visão, é uma pessoa. Como o Espírito Santo também é uma pessoa. A gente vai ver depois justamente na transfiguração. Aí ele fala, afasta este cálice. O que é o cálice? É o diabo. Porque aqui ele está sentindo, Jesus, ele já está tudo angustiado, porque ele está sentindo que ele vai ser cortado do Pai, que ele não vai ter mais nada, nenhuma comunicação com o Pai, é que ele vai ser dado ao capeta, ao diabo. Por quê? Para poder se encarregar, o diabo vai carregar ele de todos os horrores, de todos os pecadores que vão se entregar futuramente a ele, ele vai se encarregar de todos os pecados no nosso lugar. Imagine que tipos de pecados tem lá. De tudo e qualquer tipo de pecado. Então ele está lá na frente do diabo. E o diabo está lá. Pronto. Ele sabe, está pronto a destruir Jesus. Fazendo ele morrer. Então ele fala. Desse terrível que ele está sentindo e vendo. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, em momento nenhum, ele desobedeceu. Em momento nenhum, ele precisou de correção. Porque mais adiante, em Hebreus, a gente tinha até visto, eu tinha visto com a minha irmã, e com o Elias também, um dia, sobre a correção de Jesus, que Jesus também sofreu, como que era? Em Hebreus, que ele sofreu, que ele teve, através da obediência que ele foi educado, sei lá, uma coisa assim. Mas
Jesus, quando ele fala isso, é figurado, é completamente figurado quando Paulo fala isso em hebreu. A gente imagina que é Paulo. Porque, obviamente, Jesus nunca desobedeceu, portanto, nunca precisou ser corrigido. Né? É através da obediência se aproximar de Deus. Não, ele já fala aqui. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, quando ele falou isso, apareceu um anjo do céu que o fortaleceu. Isso é através da oração. Isso acontece com a gente também. Quando a gente está desemparado, quando a gente tem fé, que a gente crê na oração, crê no poder de Deus, certamente Deus manda anjos para a gente. Isso é fato, é real. Porque está escrito em outros lugares da palavra que os anjos estão aqui para servir a Cristo, para nos servir. Ele manda os anjos para nos guardar, para nos servir, para fazer as coisas que a gente não consegue fazer. É que a gente precisa poder fazer. Então aqui, ele manda um anjo, se fosse Deus mesmo, ele precisava de um anjo? Não. Ele mesmo que criou os anjos para servir a ele. Então agora Deus está mandando um anjo para servir a Jesus, para o fortalecer. E uma vez que esse anjo vem, ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanto que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Já imaginou isso? Por fim, quando acabou de orar, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Por quê? Exaustos de tristeza. Então ele estava tão triste de ver Jesus orando, ver esse momento se aproximar, que ele deveria morrer. A gente vai ver que ele já tinha anunciado isso. Fui um pouquinho mais para frente para a gente entender melhor. Ele já tinha anunciado aos discípulos que ele ia morrer, que ele precisaria sofrer. Então, ele estava tão triste que eles acabaram exaustos e dormindo. Não é porque eles não estavam nem ligando para Jesus que eles dormiram. A gente pode pensar, não, os discípulos ficaram lá e dormiram de cansaço. Estava cansado de dormir, estava nem aí. Não. Dormiram exaustos de tristeza, para a gente não confundir. Por quê? Aí ele fala, por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem, para que não cedam à tentação de novo. Então, é através da oração que a gente se afasta do capeta. Né? Aí tem uma coisa também que é interessante, ele fala, por que vocês dormem? Será que a gente não está dormindo muito? A gente não está dormindo espiritualmente? Porque aqui ele está perguntando, por que vocês dormem? Parece que ele estava falando, mas acorde, vocês não estão vendo a glória? Vocês não estão vendo o poder que vocês têm? Acorde, não dorme. Não é para dormir agora. É para ver tudo o poder que tem nesse fato que eu vou orar. Aí, para entender melhor, agora a gente vai ler a partir do versículo 18, em Lucas 9. Pode voltar um pouquinho? Lucas capítulo 9. Eu vou ler aqui. Eu estava lendo essa semana. A declaração, esse Lucas 9, de Pedro. É maravilhoso. Você vê como nada é por acaso, hein? A declaração de Pedro, a de fé de Pedro, hein? O versículo 18, eu vou ler até o 35 e depois, se der tempo ainda, a respeito do samaritano, vamos ver se dá tempo ou não. Acho que vai dar. Né? Então, versículo 18 do capítulo 9. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Você vê que Jesus ele sempre orava em particular. Ele não chamava as multidões para orar. Ele chamava as multidões para falar, por exemplo, sermão na montanha, no monte. Ele dava as diretrizes, mas não tanto para orar, hein? Porque eles não tinham entendimento também. Então tinha que ensinar as pessoas, porque não adianta pegar alguém assim e querer orar. E nem sabe o que representa a oração, não é? Então tem que ensinar. E depois ele que tem que se entregar para poder orar.
Então, o que ele estava falando? Então, ele se retirava, junto com quem tinha entendimento, que eram os discípulos, e orava. Então, certo dia, Jesus orava, em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Eles lhe perguntou, ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Vocês lembram quando a gente viu em Malaquias, em relação a Elias, ele estava falando, Elias que há de vir. É por isso que uns falavam que ele era Elias, hein? Se perguntaram. E vocês? Perguntou ele aos discípulos, hein? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, enviado por Deus. Ele já tinha entendido muito bem quem ele era. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não disseram a ninguém quem ele era. Por que ele está falando isso? Por que ele está advertindo aos discípulos de não falar quem ele era? Já que ele viu, então vocês entenderam, se realmente eu sou filho de Deus, eu venho para a salvação. Por quê? Porque o povo, a gente tem que entender que naquela época eles eram sob a dominação dos romanos. Então o povo judeu, ele esperava um novo rei. Eles crucificaram como rei, dos judeus. Então eles esperavam um rei, uma coisa política, que salvaria eles dos romanos, e não que salvaria a alma deles. Sim, eles ficaram... Entendeu? Aí ele fala, não fala nada, porque a hora deles já foi. Eles não entenderam. Então, quem entende, entende. Quem não entende, já era, porque já está tarde. Que não disseram a ninguém quem ele era. É necessário, aí que ele está falando para os discípulos o que vai acontecer. É por isso que ele estava tão cansados e deprimidos, É que eles caíram no sono. É necessário que o Filho do Homem sofra muita coisa, diz. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Isso aqui foi exatamente o que aconteceu. Bom, lá tem, que nem vou entrar nesse assunto, na verdade, mas tem essa coisa que o templo seria, ele falou também que o templo seria destruído e reconstruído em 3 dias. Que era ele, esse terceiro dia. Disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, nega a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Como a gente fala, a conversão é diária. Se alguém quer ser meu seguidor, não adianta uma vez, depois não enxergar mais quem é Jesus. É todos os dias que tem que tomar a cruz. E tomar a cruz é morrer junto com Jesus. Não é tomar a cruz. É saber que Jesus morreu na cruz, pagou o preço e a gente também já morreu junto com ele. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. É por isso tomar a cruz é morrer com Jesus. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa a salvará. Isso não é abrir mão da sua vida morrendo fisicamente, é morrendo na alma. Não é abrir mão da nossa vida, indo, sei lá, fazer o quê, o bravão. Eu estou aqui com Jesus, eu posso pegar em serpente, posso andar no fogo. Tem umas seitas que fazem isso. Que andam de pé descalço no fogo, nas brasas, pegam em serpente, fazem essas bobagens. Isso porque não entendem o significado da palavra. Ninguém está falando de se suicidar. Entendeu? De perder. Quem perderá a vida ganhará a sua alma. Não. É espiritualmente. Não é? No 24. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder
ou destruir a própria vida? Pronto, aqui ele dá a resposta. Porque a gente perderia a nossa vida ganhando o mundo, se não fosse o lado espiritual? Se ele não falava do lado espiritual, ele fala, que vantagem há de ganhar tudo aqui, se depois vocês não vão ter vida eterna? Então, não é que a gente tem que perder a vida aqui na Terra, é de perder a nossa vida depois, eterna. É dessa vida eterna que ele fala, não é de abrir mão da nossa vida eterna, não da vida aqui. Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Agora vê, aqui ele já fala bem. Se a gente se envergonha dele, que a gente não quer falar de Jesus, aceitá-lo como Salvador, como Senhor, que a gente não quer falar o nome dele, ele também vai se envergonhar quando ele vier em sua glória. Em sua glória, ele tem que reter essa aqui, na glória do Pai e dos santos anjos. E, agora vê o que ele diz. Eu lhes digo a verdade. Alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Esses alguns são os que a gente vai ver agora. Eles viram o reino de Deus. Ele falou. O homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui não morrerão antes de ver o reino de Deus. Aí ele continua. Cerca de 8 dias depois de uma semana mais ou menos, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. São esses três que sempre, mais ou menos, eram os mais assim, principalmente o Pedro, hein? Que era bem assim, fogoso, o João e o Tiago. Hein? O João e o Tiago eram irmãos, hein? Do mesmo pai. O Pedro trabalhava junto com ele. Então, na verdade, esses três, era como, por exemplo, o Wagmar e o Eliezer. A gente está muitas vezes junto. A gente é irmão, o Elias também é irmão, o Pedro trabalhava com eles de pescador. Os três eram pescadores, né? Direto junto, brincando, falando umas piadas, vivendo os momentos difíceis, indo pescar, a chuva. Então, eram três pessoas que eram muito ligadas, muito ligadas. João e Tiago são chamados pelo Senhor de filhos do trovão. Então, sim. E a gente vai ver mais na frente também, acho que era Pedro que falava para Jesus, se a gente dá tempo de ver a passar sobre os samaritanos, e quando ele voltava da Galileia para Jerusalém, para justamente viver tudo isso, eles deviam normalmente pernoitar lá num vilarejo da Samaria. Os samaritanos, eles não adoravam Deus no templo. Eles pararam com Moisés, os samaritanos. Eles tinham construído um próprio tabernáculo, templo lá num monte deles. Eles não acreditavam em Jesus em nada. Então, eles não queriam que ele ficasse hospedado lá na Samaria. Aí, acho que Pedro que falou, então eles não querem. Senhor, você quer que eu mande para Deus manda fogo e queimar eles agora? Jesus repreendeu ele. Então, eles eram muito assim. Então, vocês não querem, vamos mandar fogo em cima deles, que eles queimam. Entendeu? Eles eram muito meio doidão, hein? Vamos continuar aqui. Vamos escutar. Vou recomeçar no 28. Né? Cerca de 8 dias depois, Jesus leva consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. De novo, a um monte para orar. Mas é porque lá está calmo, está tranquilo. Para orar, o poder da oração. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada. A aparência do rosto de Jesus foi transformada. E suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Você lembra que ele falou antes? Aqui eu lhes digo a verdade. Alguns
que aqui estão não morreram antes de ver o reino de Deus. Ele estava com os discípulos, esses 3 agora estão com ele. Dos céus é Jesus. Entendeu? Esses alguns, é o Pedro, o João e o Tiago, que viram o reino dos céus, que viram a glória de Deus. Há um monte. Ora, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre o que? A partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém, a sua morte. E depois ele foi orar, que a gente viu no capítulo 22, ele foi orar para não ter, se ele pudesse, não passar por isso. Mas aqui, eles já vieram para falar com Jesus. Agora você vai ter que morrer, você tem que ir lá. Você pode se preparar de sair da Galileia. Ele estava na Galileia, perto de Nazaré, nesse monte. É o Monte Tabor. O Monte Tabor ele fica uns 10 quilômetros de Nazaré, onde ele teve a transfiguração. Aí, o que acontece? Eles estão falando para eles, você vai ter que agora, a tua hora está chegando. Você vai ter que passar por isso, pode se preparar aí para Jerusalém. Então, aí o que a gente vê através da transfiguração? Tem 2 aspectos que a gente vê. Primeiramente, que quando Jesus ora, vem mais 2 homens, hein? Eles vê, obviamente que os discípulos vê eles como Moisés e Elias. Agora, a gente pode imaginar que quem está falando isso é o Pai, hein? Então, que seja Deus e o Espírito Santo. A gente tem uma trindade aqui. Os 3 eram resplandecentes, hein? Então, a gente tinha Jesus, Deus e o Espírito Santo. Deus era o Pai falando com o Filho. Agora a tua hora está chegando. A gente também pode ver, isso não está na palavra, mas o que a gente pode imaginar é que seja realmente. Ele não fala que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, é Deus também, porque ele apareceu em vários lugares, assim, ou em fogo, mas aqui ele aparece como pessoa. Ele tem uma aparência, uma aura. O que eu estou falando, o Espírito, ele tem alguma aparência. A gente vai se reconhecer, está escrito na glória. Então, a gente vai estar em espírito, na alma. Mas a gente vai se reconhecer. Nossa alma, ela tem algum magnetismo, vamos chamar isso de magnetismo, ou eletricidade, o que for. Mas ela tem uma consistência. Ela existe. E o que a gente pode também ver aqui, o Moisés, ele morreu. Moisés não estava na glória aqui, é o morto que foi ressuscitado dos mortos, é que está na glória. O Elias não morreu. É a igreja que vai ser levada no arrebatamento. Não vai vir o Senhor levar os vivos, os que ainda são vivos, a igreja dele, em um piscar de olho. Ele vai vir os vivos que estão com ele, vai levar para o céu com ele. E os mortos já têm sido restaurados e glorificados, porque já morreram, já estão com o Senhor. Faltam os vivos. Então é uma representação também dos mortos que ressuscitaram, Moisés, que a gente vê, e Elias, que também está lá glorificado, como se fosse a igreja que tinha sido levada sem morrer. Se Jesus vem amanhã, a gente vai ser transfigurado vivos. Mas não vai morrer. A gente vai ser levado à igreja, ele vem buscar a igreja dele, viva. Os que já morreram, já foram restaurados e já estão com ele. Pode só levar a igreja quando ele vem, no arrebatamento. Então a gente vê um pedacinho disso, hein? Um que já tinha morrido é glorificado, e um que não morreu está glorificado. E foi diretamente para o céu. É também a trindade. Então isso é uma coisa, uma visão muito fantástica. É como a gente pode se imaginar, agora como que a gente vai estar, uma vez que a gente vai estar com Jesus. A gente já está com Jesus. É só falta o corpo a ser glorificado.
no versículo 31 agora, tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, bem para lá, tinha que atravessar a Galileia, a Samaria e depois chegar em Judá. Pedro e os outros lutavam contra o sono. Eu rabisquei, às vezes não consigo mais ler. Pedro e os outros lutavam contra o sono, de novo, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e dos dois homens que estavam com ele. Por isso que eu falo, a gente não pode dormir, né? Senão a gente vai perder de ver. Se a gente dorme, a gente não consegue ver a glória, se a gente não ora. Se a gente passa o tempo, está tudo certo, eu estou com Jesus. Mas a gente perde toda a glória do Senhor. Né? Se eles não acordavam, eles não iam vir esses dois. Eles não iam vê-los. Né? Você vê? Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e dos dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando devagar, estava sumindo, Pedro, sem saber o que dizia, de novo Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Ou como ele achou maravilhoso ver a glória. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e a outra do Elias. Enquanto ele estava falando isso, uma nuvem surgiu, os envolveu, enchendo-os de medo. Isso é como quando ele estava no deserto, quando ele estava lá em Sodoma. Vem essa nuvem, que Deus que os envolve, que dá esse poder, essa autoridade. Aí essa nuvem já levou eles. Então uma voz que vinha da nuvem diz, por isso que eu estou falando, tinha Deus lá no meio. A gente fala que tinha Elias e Moisés, mas esse Elias e Moisés foi visto assim por eles, pelos discípulos, pelos apóstolos. Agora, tinha Deus, porque então uma voz que vinha da nuvem que levou eles, diz: Este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Então foi Deus falando, não foi? Estava dentro da nuvem. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Isso eu acho, essa aqui é uma passagem que é muito maravilhosa. Dá para ir um pouquinho mais, hein? Então vamos continuar lendo. Isso a gente tem que se lembrar na nossa mente, no nosso coração, dessa visão da glória. Como a gente está lá, a gente está nessa glória com Jesus. E para não perder essa visão, para não ser tentado por outras coisas do mundo, a gente tem que ter oração todos os dias da nossa vida. A gente tem que se retirar para orar. Se a gente não se retira para orar, a gente vai a gente vai acabando dormindo com o que a gente fez, como a gente viu deste mundo e não do mundo glorioso. Porque a gente não tem comunhão com ele, a gente tem que se retirar. Porque uma coisa é orar em grupo, tudo bem, é bem bonito. Mas a oração, a comunhão com o Senhor, ela vem quando a gente se retira, ele se retirava no mundo. Ele fala, vai no teu quarto. Porque não adianta. Quando a gente está com alguém, a gente quer fazer uma oração para o outro ouvir. Quando eu oro aqui, eu oro para vocês ouvirem o que estou falando. Eu não estou orando só para Deus. Quando estou no meu quarto, não oro para alguém ouvir o que eu estou falando. Não é? Agora, quando eu oro no final do culto, assim, eu oro em relação ao que a gente falou. Às vezes eu falo, não, porque, Senhor, faz isso, mostra nos corações de cada um. Por quê? Porque eu sei que através dessa oração ela tem um poder, ela vai fazer nascer alguma coisa em você. Então a minha comunhão é diferente, ela não é particular, como ele está falando aqui. Ele tinha um momento particular, com Deus. Então isso que a gente tem que ter. Eu vou continuar porque aqui tem uma coisa interessante, que é o preço que a gente paga para seguir Jesus. Talvez o padre depois disse.
senão vai dar muito. Qual o preço que a gente tem que pagar mesmo? Que a gente paga, tem um preço que a gente paga para seguir Jesus, hein? Vamos começar com a oposição aos samaritanos. No versículo 51 do mesmo capítulo 9, até o final, lá, até o capítulo 10, o versículo 62. 51. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. O que ele estava falando sobre a partida deles na transfiguração. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano. O que eu acabei de explorar antes, hein? A fim de fazer os preparativos para sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus. Por quê? Parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Isso não vos agradou, porque Jesus ele devia estar ficando lá, subir no monte, lá no templo onde Moisés orava, e orar lá. Porque o resto, para ele, o templo que estava em Jerusalém não tinha nada de sagrado para eles. Eles pararam no Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. O resto, eles ficaram parando lá no templo, os samaritanos. Percebendo isso, Tiago e João disseram ao Senhor, não era Pedro, era Tiago e João, disseram ao Senhor Jesus: Senhor, quer que mandamos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. Então seguiram para outro povoado. Você vê que, obviamente, Jesus não ia se vingar por eles não querer hospedar Jesus. Mas também a gente tem que pegar lições disso. Aqui eles estavam andando e, na verdade, Jesus estava levando a boa nova, hein? Como sendo Salvador. E lá eles não aceitavam ele, né? A gente viu depois com a samaritana, tinha outro episódio com a samaritana lá. Mas o Senhor ele não insistiu, ele não falou: não, peraí, eles não querem me receber, mas eu sou o Todo-Poderoso, eu vou ficar aqui, eles vão ter que me ouvir. Não falou isso. Falou: não, deixa quieto, a gente vai embora. Então, quando a gente fala que a gente tem que evangelizar, não é para ir nesses países onde a gente sabe que a gente vai morrer. Não é isso que ele fez. Ele não insistiu, falando: não, peraí, vocês precisam me ouvir. Vocês precisam receber a salvação. Claro que eles precisam. Mas não quer. Então, tem um tempo para tudo, certo? Então tem que sempre ter muito juízo, o juízo do Senhor. Para tudo que a gente decide e faz. Onde que eu estava lá? No 57. Quando andava pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Isso é muito fácil, né, quando a gente quer se converter. Jesus respondeu: é? As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E é verdade. Quem acha que vai se converter porque vai ter uma vida maravilhosa? Não, eu vou te seguir em todo lugar, Jesus. Vixe, Jesus é meu Senhor. Eu faço tudo o que você quiser. Mas na primeira ocasião já não quer mais. Ou quer só mudar de vida, quer ter vantagem. E aqui ele fala: eu não tenho nem uma toca, nem ninho, nada para recostar a cabeça. E a outra pessoa, a uma outra pessoa ele diz: siga-me. O homem respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. Agora que a gente entenda bem, ele não está falando: não, deixe, pode morrer também. Ele fala: deixe os mortos, porque já estão mortos.
quem é morto já não é salvo na vida eterna. Então deixa os mortos, é mesmo assim, oh, deixa sepultar meu pai. Não, ele já está morto, não adianta. Deixa os mortos. Não tem missa, não, todo mundo que está sepultando teu pai é você. Se você não quer vir comigo agora, não quer se converter agora, você está morto. Então deixa os mortos com os mortos. Agora você vem anunciar o reino de Deus. A outra ainda diz, Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Quantas desculpas, né? Sempre tem alguma desculpa. Nunca está pronto. Não? Nunca está pronto. Oh, não, eu tenho que enterrar aqui. Não, peraí. Eu tenho que me despedir da minha família. Não, peraí, tem outra coisa que eu tenho que fazer. Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Não adianta arar uma coisa e depois olhar se foi feito ou não. Não, a gente vai em frente, sabendo que vai crescer. As coisas que nos prendem aqui nesse mundo. As coisas que não prestavam já estão enterradas lá. O arado já revirou. Tudo está enterrado, está pronto. Então não olhe atrás, não vai. Não devia, não, acho que eu vou voltar para lá. Não, o que era. Já foi revirado e acabou. Porque se você tem saudade dos velhos tempos, do mundo, quem tem saudade do mundo não está apto para o reino do céu. Não vai ser julgado apto. Eu vou ficar aqui hoje, mas são coisas bem enfáticas, hein? Que a gente vai esquecendo no dia a dia, toda essa glória que o reino de Deus tem para nós. Tudo que Deus já fez para a gente já enterrou todos os pecados atrás. Ele já fez tudo para a gente. Então, que a gente não volte para trás, que a gente não voltar para trás não é renegar a nossa conversão. Não é isso. Voltar para trás é voltar para as práticas. Por exemplo, eu quero almejar isso, eu tenho que alcançar isso. Não, eu tenho que alcançar o que a paz que Deus me dá. Essas coisas que eu quero fazer, tudo bem, pode ser, mas está me atrapalhando para uma coisa? Está me atrapalhando para tomar uma decisão? Então não está certo. Não é? Então a gente tem que sempre ficar com a palavra, porque tudo que a gente amontoa aqui, tudo que a gente decide retarda aqui, é uma coisa que a gente retarda para nossa chegada no céu também. Então, que a gente não volta com as coisas do mundo, mas que a gente sempre enxergue o reino do céu, o reino do céu, o reino do céu. Que a gente seja apto, que a gente veja a glória de Deus, que é isso que é importante. Não é nada, tudo isso a gente não precisa, a gente precisa de nada. Se eu perco amanhã, se eu tenho que vender amanhã, não tem problema não. Deus vai prover. Eu tenho que confiar. Deus vai prover. Aí vou num quarto, fecho a porta e falo, Deus, o que você quer? O que eu preciso fazer? Qual o entendimento que eu preciso ter? Ele vai me dar essa paz. Isso aqui ele vai me dar, ele vai mandar um anjo para orar comigo, um anjo que vai me reconfortar, como ele fez no Jardim de Getsemane. Ele vai, quando a gente é sincero com ele, Deus nos mostra o caminho. Não tem como. Não é a gente que tem essa razão de pensar, não, preciso disso, preciso daquele. Também, o mínimo a gente tem que fazer, tem que trabalhar. Mas a gente não pode nos focar só nisso. Certo? A gente sempre tem um espiritual mundo do Senhor em mente. Exato. Sempre esqueci assim. Por que será? Acho que eu não quero mais tomar vinho. É muito forte. Mas esse aqui é o vinho, o sangue de Jesus. Verdade. Eu lembrei hoje também. Também não, ainda bem que o Elias lembrou. Então, aí uma mulher. A gente estava em Lucas, então vamos pegar a ceia em Lucas, hein? Cadê a ceia em Lucas? Quem quer seguir junto? A ceia está no capítulo 22 também, não? Exato. 1
É. No capítulo 22. É hoje um bom dia, realmente um dia de ceia, né? A gente viu lá todos os preparativos que Jesus teve, né? Fez para ser sacrificado, né? Na cruz. Como a gente viu que ele sofreu. Então aí, se a gente pegar a ceia, em Lucas, o Lucas também está lembrando da ceia, em Lucas 22, versículos 19 e 20. Aí está escrito assim, no versículo 22, no capítulo 22, 19. Tomou, Jesus, tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Este é meu corpo, entregue para vocês. Façam isto em memória de mim, de comer o pão como sendo se fosse o corpo de Jesus. Então, Senhor, a gente te agradece por tudo que o Senhor sofreu, não somente na cruz, mas como a gente pudo agora ler na tua palavra, como você sofreu em oração, sabendo que o diabo estava te colocando tudo, toda a responsabilidade em cima das tuas costas, sabendo que você aceitou encarregar de todos os nossos pecados, de todos os tipos de pecado, de todos aqueles que aceitam ser salvo por teu sacrifício, pelo esse corpo que você deixou crucificar na cruz, em nosso lugar, porque era o nosso lugar essa cruz, como o Senhor falou, cara, cada dia a gente pega a nossa cruz, então essa cruz na qual você morreu, Senhor, é a nossa cruz. Senhor, a gente morreu junto contigo, mas é o Senhor que se encarregou de todos os sofrimentos. Por isso que a gente quer se lembrar desse momento, desse sacrifício que o Senhor fez, desse corpo que foi mutilado no lugar do nosso. Tomando e comendo esse pão agora. Em nome de Jesus, pode comer. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este cálice da nova aliança, confirmado com meu sangue, que é derramado como sacrifício por você. Este cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por você. Senhor, a gente está agora se conscientizando desse sangue que você derramou na cruz, em sinal, em selo, para selar essa nova aliança. A gente saiu a partir deste momento, o Senhor morreu na cruz para nós, é a partir deste momento que iniciou-se a nova aliança. Não é no início da tua vinda na terra, nos evangelhos, mas é quando o Senhor morreu para a gente. Uma coisa é as boas novas, o anúncio, a mensagem da salvação. Uma outra coisa é a salvação. É quando o Senhor se encarregou de todos os nossos pecados e selou essa nova aliança através do derramamento de teu sangue, que agora é simbolizado através desse vinho. E por isso a gente quer nos lembrar desse selo que foi teu sangue que selou essa nova aliança, debaixo da qual a gente vive agora, pela qual a gente é salvo, pela tua graça. Podem tomar, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por essas passagens que realmente nos dão consciência de tudo que o Senhor sofreu pela gente. Nos dão consciência não somente do teu sofrimento, mas nos dão consciência do que representa, Senhor, a glória. E a gente já está nessa glória. Se a gente
se lembre desse sacrifício, a gente, como você pediu para a gente se lembrar disso, é para se lembrar que a gente está na glória, que a gente vive nessa glória já espiritualmente, que faltou o Senhor nos arrebatar agora, ou senão a gente partir deste mundo para já ir no nosso lugar lá no céu, Senhor, e já ser transformado e transfigurado em glória e sermos gloriosos junto a Ti, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra é tão clara, é tão explícita, a gente entende as coisas de uma maneira tão fácil e simples, quando o Senhor nos ajuda a isso, nos mostra através da Tua luz, nos dá a compreensão através do Teu Espírito Santo, do que significa tudo que a gente lê na Tua palavra. Tudo fica tão acessível, Senhor. O Senhor se tornou tão acessível para a gente, Senhor. Você não é um Deus assim distante, mas é um Deus que vive em nós, Senhor. Um Deus que quis estabelecer morada em nós. Não um Deus tirano, um Deus soberano mas não por tirania, mas pelo amor, porque o Senhor se abaixou a ser crucificado no nosso lugar, se abaixou a aceitar vir morar no nosso coração, no nosso corpo, se abaixou, aceitou a morar em corpos corruptíveis, Senhor, mas que são santificados pela Tua graça.